Eu quero falar hoje, mais uma vez, sobre a seca, que assola o Nordeste e, como dizia eu ontem já, não é mais somente o Nordeste. Infelizmente, a região Sul também vem padecendo com a seca. E dá para dizer que há décadas isso já vem acontecendo. Não podemos contar, nós da região Sul, com a possibilidade de transpor as águas do São Francisco. E que bom que no Nordeste isso está acontecendo. Aliás, que conste como aplausos de nossa parte o esforço do governo federal para levar a água a cerca de 12 milhões de nordestinos por meio da transposição do Velho Chico. Senhora Presidente, é um projeto, como todos sabemos, marcado até por controvérsias, o que não é de estranhar, porque é uma obra muito grande e uma obra grande nunca é perfeita ou, eu diria, infalível, mas essa é uma obra positiva e damos aqui todo o nosso apoio. Perfeita ou não, a transposição é louvável por demonstrar a preocupação do governo federal para com o sofrimento de milhares e milhares de nordestinos. O mesmo sofrimento que padece também uma grande parcela, senhora Presidenta, daqueles que moram na região Sul. Todos nós sabemos que viver sem água é impossível. De fato, a própria origem da vida e sua mais rudimentar subsistência estão ligadas a esse mineral. A água é tão essencial, está tão diretamente ligada à própria existência de todos nós, que é fácil esquecermos o quanto dependemos dela. Atividades, as mais comuns, como as ligadas à manutenção da nossa higiene, à preparação do alimento, sem falar na manutenção da saúde do próprio corpo, já que 70% de nossos corpos são feitos de pura água. Tudo isso não seria possível sem esse líquido tão precioso nas nossas vidas. Por isso, fica aqui a nossa solidariedade, a preocupação em relação à seca, que atinge diversos estados brasileiros, entre os quais destaco o meu Rio Grande do Sul. O meu Rio Grande lidera a lista entre os mais atingidos. Mais de 400 cidades passam por esse desastre natural nos últimos anos. Por isso, a estiagem preocupa a todos. Milhões de pessoas e centenas de municípios têm sido afetados ano a ano. E no ano de 2012, tem sido particularmente difícil para inúmeras famílias de gaúchos e de gaúchas, devido à seca que atinge diretamente o Nordeste e também o nosso estado. No campo, de modo mais preciso na região dos Pampas, que ocupa quase 2/3 do Rio Grande, a seca causou perdas na produção agrícola com uma queda de 43,8%. Senador João Duval, calcule lá no Nordeste, ainda é mais acentuado. Por isso está correta a medida provisória, está correto o governo e está correto os senadores que aqui falam sobre o tema, apontando que o governo tem que deslocar recursos para salvar vidas. No nosso vizinho Paraná, para não falar só do Nordeste, a queda foi de 30%, Santa Catarina 26%, dados da Conab. Além disso, é preciso destacar que os efeitos danosos causados à produção agrícola no nosso estado, senador Pedro Simão, propagam-se por toda a economia, gerando prejuízos também e, naturalmente, infelizmente, à vida social da população, principalmente a mais carente. Com as sucessivas quebras de produção agrícola, passa a haver menor atividade industrial e também diminui o comércio, bem como todo o setor de serviço que é atingido. Além disso, os produtores ficam endividados e, na melhor das hipóteses, sua capacidade de consumo é bem reduzida. Sem falar que isso termina gerando consequências de quebra-quebra, inclusive afetando a saúde das pessoas. Em suma,
todos perdem com a seca. O quadro é, sim, preocupante. A falência, a menos investimento, aqueles que estão lá sentindo na pele a força, infelizmente, da seca. Por certo, senhora presidenta, as três esferas do governo não estão alheias a tudo isso. Diversas políticas públicas têm sido implementadas nos últimos anos. Eu destacaria até a Bolsa Família, a importância que tem nesse momento de desespero. Eu quero aqui destacar, senhora presidenta, e aí eu vou para o encerramento do meu pronunciamento, a importância, eu vou pedir mais um minuto para Vossa Excelência, da MP 565 de 2012, que visa autorizar o Poder Executivo a instituir linhas de crédito especiais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para atender os setores produtivos rural, industrial, comercial e serviço dos municípios com a situação de emergência ao estado de calamidade pública reconhecidos pelo próprio Executivo Federal. Peço muita atenção a todos. Quero aqui registrar o nosso agradecimento ao relator e senador do seu estado, Walter Pinheiro, porque garantiu os recursos da MP não só para o Norte e Nordeste, ampliou também para que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também sejam atendidos. E não me entendo por quê. Houve aí uma certa insinuação de crítica a esse senador. Esse senador mostrou que a sua visão é republicana. Ele poderia muito bem, no seu relatório, dizer que atendo a minha Bahia, que atendo o Nordeste, que atendo o Norte. Ele olhou a todos e, por isso, olhou também. Mais uma vez mostrou a sua sensibilidade com o Brasil. Vossa Excelência mostrou que não é um senador somente da Bahia. Vossa Excelência é um senador da Bahia, sim, para o orgulho de todos os baianos, como é a senadora Alice da Mata, como é o senador Durval, que está aqui conosco no plenário. Vossa Excelência construiu um relatório, e eu estou com o seu relatório em mãos, numa visão nacional, numa visão, repito, republicana, numa visão de país. Todos são brasileiros e a seca, nesse momento, atende e atinge, infelizmente, a todos. E Vossa Excelência, no relatório, atendeu a todos aqueles que foram atingidos pela seca. Parabéns pelo seu relatório. Como é bom ver que homens que poderiam, numa posição muito mais pensando no seu viés político, olhar só para o seu Estado. E Vossa Excelência está olhando para o Brasil. Meus cumprimentos, relator, senador Walter.